Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente, e atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só, e eis que um homem se pôs a lutar com ele, até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. Ele lhe disse: de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me por favor o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face, e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel, e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavras do Santo Padre. A resposta de Jesus é clara: em verdade vos digo, ninguém aqui tenha deixado tudo sem receber tudo. Não há meias medidas. Eis, deixamos tudo, recebereis tudo. Ao contrário, há aquela medida transbordante com a qual Deus concede os seus dons. Recebereis tudo. Ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho que não receba, já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, e no século vindouro a vida eterna. Tudo. Esta é a resposta: o Senhor não sabe conceder menos que tudo. Quando Ele concede algo, doa-se a si mesmo, que é tudo. São Bento Abade, padroeiro da Europa. Espírito beneditino, linfa da Europa. O ensinamento de São Bento, que nasceu em Núrcia, por volta do ano 480 d.C., foi uma das alavancas mais poderosas, após o declínio da civilização romana, para o nascimento da cultura europeia. É a premissa para a difusão de centros de oração e de hospitalidade. Não é apenas o farol do monacato, mas também uma fonte providencial para peregrinos e pobres. Deveríamos perguntar-nos, escreveu o historiador Jacques Le Goff, a quais excessos as pessoas da Idade Média teriam chegado, se esta grande e suave voz não se tivesse elevada. Uma voz sobre a qual se deteve o grande biógrafo de exceção, São Gregório Magno, no segundo livro dos Diálogos. Um astro luminoso em um século obscuro. Para São Gregório, Bento é um astro luminoso em uma época dilacerada por uma grave crise de valores. Ele pertencia a uma nobre família da região de Núrcia. Segundo a tradição, no lugar onde se encontrava a casa natal do santo, foi construída a Basílica de São Bento. Sua vida desde a juventude era dedicada à oração. Seus pais, bastante ricos, mandaram-no a Roma para garantir-lhe uma boa formação. Ali, porém, narra São Gregório Magno, encontrou más companhias, amigos viciados que viviam ao léu. Então Bento deixou Roma e foi, inicialmente, para a localidade denominada Enfide, e depois, por 3 anos, viveu como eremita em uma gruta em Subiaco, que se tornaria o centro espiritual dos beneditinos, chamada Sacro Especo. Este seu período de solidão foi uma preparação prévia para outra etapa fundamental do seu caminho,
Monte Cassino. Ali, entre as ruínas de uma antiga acrópole pagã, São Bento e alguns companheiros construíram a primeira abadia de Monte Cassino. A regra. A São Bento, irmão de Santa Escolástica, foram atribuídos muitos milagres. Mas o milagre maior e mais duradouro do pai da ordem beneditina foi a composição da regra, escrita por volta do ano 530 d.C. Trata-se de um manual, um código de orações para a vida monacal. Seu estilo, desde as primeiras palavras, é muito familiar. Desde o prólogo até os últimos dos 73 capítulos, Bento exorta os monges a ouvirem com o coração, e a jamais perderem a esperança na misericórdia de Deus. De fato escreveu: ouça, filho, os ensinamentos do Mestre, dele ouvidos com o coração, receba com agrado os conselhos de um pai que lhe quer bem, para se dirigir, com o rigor da obediência, aquele do qual você se distanciou por causa da negligência e da desobediência. Ora elabora. O ócio, escreveu São Bento na regra, é inimigo da alma. Por isso, os irmãos devem dedicar-se, em determinadas horas do dia, ao trabalho manual e, em outras, à leitura dos livros que contêm a palavra de Deus. Oração e trabalho não se contrapõem, mas estabelecem uma relação de simbiose. Sem a oração não é possível encontrar a Deus. A vida monacal, definida por São Bento como uma escola de serviço ao Senhor, não pode prescindir do compromisso concreto. O trabalho é uma extensão da oração. O Senhor, recorda São Bento, espera, todos os dias, a nossa resposta concreta aos seus santos ensinamentos. Santo Pio I Papa. Natural de Aquileia, Papa Pio I, em 15 anos de pontificado, teve que enfrentar a heresia do gnóstico Marcião, que contrapunha Deus do Antigo Testamento com Cristo. Estabeleceu normas para a conversão dos judeus e determinou o modo para calcular a data da Páscoa. Pio I faleceu no ano 155.